A capacidade de falar em público pode te deixar rico em 2026. Provavelmente você já deve ter ouvido falar do nome chamado Pedro Sobral. Esse cara desenvolveu um método chamado Subido, que é a manipulação eficiente e inteligente do algoritmo do Facebook no desenvolvimento de estrutura de campanhas. Traduzindo para você, ele ensina você como colocar dinheiro no Facebook e aparecer para mais gente. Parece ser um bicho de 7 cabeças, mas simplesmente ele se tornou um especialista no tema. No ano de 2025, ele fechou o Rio Centro e fez esse evento. Eu participei como segurança e tive a oportunidade de estar dentro do galpão onde estava acontecendo a palestra principal. Foram 3 dias de evento onde as pessoas estavam pagando R$3.000 só o ingresso. No final do terceiro dia, ele abriu 30 vagas para participarem da mentoria individual com ele. 30 vagas. A mentoria, a média do preço é de R$26.000. Isso, meu amigo, minha amiga, dá um total de R$780.000. Sabe quanto tempo que ele demorou para vender isso? Menos do que 2 minutos. Porque após os 3 dias de evento que ele deu e as palestras com a equipe que ele trouxe, criou um nível de consciência nas pessoas onde elas se tornaram desesperadas para estar adquirindo. Literalmente, as pessoas começaram a passar por cima uma das outras para poder conseguir uma vaga dentro da mentoria. Fechou muito rápido. Ele resgatou todo o investimento que ele fez de estrutura naquele momento e ainda pegou um lucro absurdo. Outro exemplo muito interessante sobre a capacidade de se comunicar que nós temos é o famoso Flávio Augusto. Sim, o dono da marca WhatsApp. Na verdade, não é mais. Ele enriqueceu esse negócio e depois vendeu por milhões de dólares. Em uma de suas palestras, onde ele está apresentando o seu trabalho para centenas de acionistas, minutos antes de começar a palestrar, ele simplesmente travou. E aí que a gente vai tratar sobre o tema principal, que é o medo de se posicionar publicamente, ou seja, o medo de falar em público. No mesmo momento, ele compreendeu que ele já dominava o assunto, não tinha por que ter medo, se reestruturou e fez uma das suas melhores palestras que ele deu na vida. Para quem lê o livro Ponto de Inflexão, sabe dessa história, sabe do que eu tô falando. Então, a capacidade de falar em público pode te tornar rico e o medo de se posicionar publicamente pode te empobrecer no ano de 2026. Seja bem-vindo, comunicador. Me chamo Thiago Marques, sou especialista em comportamento humano e seu professor de comunicação. Mãos suadas, nós conhecemos isso como sudorese. Frio na barriga, tem gente que chega a dar até piriri. Pernas bambas, a pessoa chega a ficar ruim das pernas para andar. Tudo isso são sintomas que são ocasionados pelo medo de se falar em público. E o gatilho principal para que tudo isso aconteça é justamente a ansiedade. Mas me entenda bem, a ansiedade ao todo não é um sentimento completamente ruim. Ela libera alguns hormônios na sua vida, principalmente dependendo do que você estiver ansioso. Se você ficar sabendo que está com uma viagem paga para a próxima semana para a Europa com tudo pago durante 1 mês, sua única tarefa é arrumar suas roupas e estar no dia no local marcado para poder viajar. Vai me dizer que essa semana você conseguiria dormir? Provavelmente até o momento em que você embarcasse, ou de repente até mesmo da embarcação do avião, seja lá o que te levasse, você estaria com borboletas no estômago. A gente não pode considerar isso como sendo uma ansiedade ótima? Um sentimento de alegria que está chegando até você antes que o evento realmente aconteça. Então o problema não é a ansiedade em si, mas sim a expectativa que você coloca em cima dela. Para que você possa se tornar um grande comunicador e vencer esse medo, eu vou te dar agora 3 estratégias validadas. A primeira delas é reconhecer que você está ou que você é ansioso. Quando você não reconhece um problema que está diante de você, o seu cérebro fica trabalhando para poder tentar identificá-lo. Então você tem uma centena de emoções que estão dentro de você e seu cérebro reptiliano ainda não sabe se você vai morrer, não sabe se você vai ser baleado ou se simplesmente você vai se comunicar com uma quantidade X de pessoas. Ele só dispara hormônios na sua corrente sanguínea. Então quando você autoafirma e diz eu estou ansioso, você já identificou o problema e a próxima tarefa a ser tratada é justamente solucionar ele. Conseguiu entender a diferença de despejo de energia? Eu me direciono a tentar identificar o problema, eu estou gastando energia com algo que eu já sei. Quando eu autoafirmo e identifico o problema, eu direciono minha energia para tratar esse problema e resolvê-lo. A segunda ferramenta é ressignificar a palestra como uma simples conversa. Quando Flávio Augusto identificou que estava com medo de se comunicar com um determinado X de pessoas, ele se lembrou que ele já conhecia o tema e não tinha por que ele ter aquela sensação. Então ele simplesmente começou a provocar a plateia que estava presente ali a responder perguntas. Literalmente, ele apontava o dedo e falava: me diga qual é o seu nome. Quando a pessoa respondia, ele criava essa sensação amistosa de ser algo similar a ele. Quando trouxe as pessoas para próximo de si, tratou aquilo ali como se fosse uma conversa e mostrou com maestria o porquê que ele era o dono daquela empresa. Conseguiu entender? Ao invés de você tratar essa audiência como uma grande massa de pessoas que está ali para ouvir uma palestra, trate-os como se fossem amigos sentados a uma mesa, tomando café à tarde, onde você vai ensinar algo para ele. Nossa, tá calor aqui, eu tomando café. A terceira ferramenta é mudar o momento para o presente. Literalmente, toda vez que você para e se posiciona para tratar algo com alguém, na maioria das vezes você fica pensando em qual é a próxima etapa, ao invés de você se preocupar com o que você está tratando no momento. Você fez seu dever de casa, você domina o assunto ao qual você está tratando, não tem por que você se preocupar com os próximos tópicos. Quando você se concentrar em tratar cada tópico momentâneo, os próximos tópicos vão vir automaticamente, um assunto puxa o outro. Então ressignifique para tratar sobre a temática não como sendo algo futuro, mas sim como sendo algo presente.
Pegou a visão? Dentro desse contexto, para você tratar com maestria essas 3 ferramentas, existem 4 regras que você não pode se esquecer de colocar em prática. Mas antes disso, não esqueça de curtir esse vídeo, se inscrever no canal e ativar a notificação para você não perder a próxima novidade. Lembrando que diariamente eu trago aqui para você assuntos relacionados à comunicação. E estou na velocidade certa de se transformando em um comunicador de sucesso. A primeira regra é de que o perfeccionismo não te ajuda em nada. Por exemplo, eu estou gravando esse vídeo aqui para você na cozinha na casa da minha irmã. De repente, a minha sobrinha já passou correndo ali atrás umas 3 vezes. Tem uma mosca que tá me rodeando que eu tô quase dando um tiro nela. Meu cunhado tá extremando o jogo lá na sala também. E por que mesmo assim eu estou gravando esse vídeo? Porque no decorrer da vida eu aprendi que você colocar em prática, independente de o processo já estar finalizado ou não, é melhor do que você tentar aperfeiçoar o processo ao ponto de estar perfeito e nunca sair do papel. Quantas vezes você já planejou fazer alguma coisa, só que você mesmo colocou empecilhos demais por achar que não estava bom o suficiente? É aí que mora o erro da maioria das pessoas quando vão se propor a fazer alguma coisa. O segredo é o seguinte: se trate como se fosse no mínimo entediante. É isso mesmo. As pessoas de repente nem estão colocando toda essa expectativa no que você tem para dizer. Você está se colocando num patamar lá em cima e isso te impede de começar a fazer por não conseguir atender a essa expectativa que você mesmo criou. Se considere como sendo no mínimo mediano. Por mais que você conheça bem o assunto que você vai tratar, isso vai facilitar para que você se comunique com as pessoas de forma mais simplista. Ninguém quer ouvir termos técnicos, as pessoas querem entender o que você tem a dizer. A segunda regra é enxergar essa palestra como uma oportunidade de entregar algo de valor para alguém. Imagine que você detém uma informação valiosa. Vamos dizer que você é nutricionista. Um estudo que você descobriu na sua faculdade, numa pesquisa de campo, pode melhorar a vida de centenas de pessoas que sofrem obesidade. Só que você se prende ao medo de não se comunicar e essas pessoas que poderiam ser beneficiadas com esse estudo não estão recebendo essa informação, meu querido e minha querida. Entende como se posicionar dentro de um assunto que você domina pode beneficiar a sua vida de outras centenas de pessoas? Passou ela correndo de novo. Se Deus te entregou algum dom, algum conhecimento específico e você se priva a não passar isso à frente, você está retendo a bênção com você, sua barriga vai ficar inchada. Digo por experiência própria, toda vez que você se prontifica a abençoar a vida de alguém, as bênçãos também voltam para você. Então deixe de vergonhas desnecessárias e passe a falar pelo amor de Deus. Terceira regra básica: quando você provocar alguém a se comunicar com você durante esse momento de comunicação, se você fez uma pergunta, dê o tempo dessa pessoa responder ou fazer a pergunta até o final. Às vezes, na ansiedade, na expectativa de querer corrigir ou acertar alguma informação, você corta essa pessoa no meio. Não faça isso. Espere a pessoa terminar a frase até o final. Se liga nessa dica que eu vou te passar com 10 anos de instrução que eu tenho. Após a pessoa fazer a pergunta ou dizer uma frase para você, repita essa frase para si próprio. Isso vai te dar um tempo de raciocinar e pensar e formular uma resposta que seja mais equivalente à pergunta que a pessoa fez. Vou traduzir isso para você. Se a pessoa te pergunta aonde é que fica o banheiro, você não sabe onde esse banheiro fica. Você responde para ela: você quer saber como você faz para chegar no banheiro? Eu já respondi olhando em volta para ver se eu acho alguma placa que me indica algum lugar. Chegou a sacada? Dê tempo para o seu cérebro raciocinar a informação que ele está recebendo. Isso te permite entregar a informação com muito mais valor para essa pessoa. Antes da quarta regra, não esqueça de compartilhar esse vídeo com alguém que é importante para você. De repente, ela está a um passo de se tornar um comunicador, uma referência no assunto que ela domina. Isso pode modificar completamente a vida dessa pessoa para o próximo ano. Fale baseado em uma estrutura pronta. Se você usar essa estrutura, vai ser muito mais fácil você colocar esse esqueleto dentro de cada assunto que você for tratar. A estrutura, por exemplo, se chama problema, solução e benefício. Vamos na prática. Problema: falar em público. Solução: dominar o tema e treinar a comunicação. Benefícios: você pode se tornar uma autoridade no assunto que você domina e ganhar muito dinheiro com isso. Entendeu as 3 etapas? Outra estrutura baseada em problema, solução e benefício. O que? Então o que? Agora o que? Vamos usar o mesmo tema? O que? Deixar de falar em público pode fazer com que você perca muito dinheiro. Então eu devo dominar o tema e praticar minha capacidade de se comunicar em público. E agora que eu consigo me posicionar, provavelmente eu vou colher os frutos desse meu trabalho. É a tríade de novo. Pegou a visão? Eu espero que até o final você tenha compreendido essas ferramentas muito simples que nós podemos usar para se comunicar em público. Eu agradeço por você ter me acompanhado aqui até o final. Te espero no próximo vídeo.